A CELP foi, pelo Ministério Público do Trabalho e pela Superintendência Regional do Ministério do Trabalho em Pernambuco, denunciada a CELP por terceirização ilegal. Segundo os órgãos da CELP, terceirizava 75% dos empregados e impunham condições de trabalho consideradas análogas e a de trabalho escravo no interior do Estado. Segundo essa denúncia, os trabalhadores terceirizados da CELP são submetidos a jornadas de até 20 horas diárias, alojamentos precários e trabalho em condições de escravo. O Ministério Público apurou que entre 97 e 2010 o número de empregados diretamente contratados pela CELP passou de 3.970 em 97 a 1.796 em 2010. Já a quantidade de terceirizados foi quase triplicada no período 2000 a 2010, passando de 1.900 a 5.498. Requisitei à ANEEL que essas denúncias gravíssimas fossem apuradas e que fosse reduzido também a despesa de pessoal da CELP, já que ela tem mais funcionários terceirizados do que efetivados na companhia. A ANEEL usa o quantitativo de 4.551 empregados, quando na verdade a CELP declara possuir em seus balanços 1.750 empregados. Então essa pergunta é para o senhor presidente da CELP e para o senhor Julião. Na base de reajuste do terceiro ciclo, está se utilizando que planilha para que possa levar em consideração as despesas com o pessoal da CELP? A planilha em que a CELP tem 1.750 empregados ou aquela tem 4.551? Porque a gente bem sabe que a terceirização de mão de obra é uma forma de remunerar de maneira inferior os trabalhadores. Tem referência e não os valores reais. Isso significa não passar para o consumidor um custo de uma empresa ineficiente, o custo ineficiente, mas dá também um sinal de incentivo econômico para a distribuidora, porque se ela consegue ter custos inferiores aos que são os custos de referência que nós temos, o acionista se apropria desse ganho. Isso está em linha com as práticas regulatórias de diversos países. Desculpe interromper, doutor Julião, e aí é importante que todos prestem atenção. Então a ANEEL não está preocupada se a empresa distribuidora utiliza de práticas, até mesmo de trabalho escravo. O que ela se preocupa é com a empresa de referência. Então, incentiva as distribuidoras a usarem desse tipo de prática, porque o que a gente está vendo aí é o seguinte: tem empresa de referência, só vou pagar X pelos funcionários. Aí a CELP pega, tira os funcionários contratados, economiza nessa questão desse custo e remunera mal os seus funcionários, e para a ANEEL está tudo bem, a ANEEL não se preocupa em saber quais são as condições de trabalho desses funcionários da distribuidora. É uma denúncia grave, não é uma denúncia que eu estou fazendo aqui baseada em nada, deputado Arnaldo Jardim. É do Ministério Público do Trabalho, denunciou a CELP por práticas de trabalho escravo. A ANEEL não tem a preocupação de investigar, apurar, para ver se essa prática acontece nos quadros da empresa, ou se os funcionários estão sendo bem remunerados. Só utiliza a empresa de referência e diz, se ela o gastamento do que a empresa de referência iria gastar, para ela está tudo bem. Isso é uma questão que não é simplesmente, doutor Julião, uma prática corriqueira, não é uma prática normal, uma denúncia grave. A ANEEL, a CELP é subordinada às regras da ANEEL. Tenho certeza que nas regras da ANEEL não não menção a uma questão desse tipo. Então a ANEEL tem a obrigação de verificar se isso está acontecendo. Porque a gente não pode colocar que a empresa de referência gaste 10, a CELP gasta 5, com práticas infelizes, e a ANEEL simplesmente dá esse ganho automático às distribuidoras. É uma questão que tem que ser readequada por parte da ANEEL. Pois não, deputado. Trazendo para o terceiro ciclo a discussão, a gente também não adota mais a empresa de referência. A gente hoje faz uma separação das distribuidoras por grupos, de acordo com as características da área de concessão, e aí a gente identifica a mais eficiente em relação aos seus custos dentro daquele grupo, e os custos da mais eficiente são repassados para as tarifas.
Se uma distribuidora ela é mais ineficiente, ela não é a mais eficiente, ela não vai ter os seus custos repassados. Mais uma vez, para que o consumidor não pague por um custo ineficiente e para que a distribuidora tenha um incentivo para reverter esse cenário. Não, eu entendi claramente o procedimento da ANEEL, só que esse procedimento no qual a CELP foi denunciada é uma questão atípica. Eu não acredito que exista um tipo de denúncia desse em todas as distribuidoras do Brasil, nem que a ANEEL compactue com isso, nem que investigue isso. Mas já que aconteceu essa denúncia no Ministério Público do Trabalho, é importante que a ANEEL se pronuncie em relação a isso, mesmo porque a empresa de referência pode estar sendo utilizada e gera um prejuízo à empresa e aos trabalhadores da empresa também. Mas aí lembrando, deputado, hoje a gente não adota mais a empresa de referência, a gente adota o custo referencial da distribuidora mais eficiente dentro do grupo de características cujas empresas têm características de área de concessão semelhantes. Quando o senhor pergunta se a ANEEL se preocupa com isso, a ANEEL, obviamente, que os diretores da ANEEL estão atentos a esse tipo de manifestação e até fazem uma interação com o governador do Estado, com a Justiça do Trabalho, mas esse não é um tema que esteja ao alcance da competência da ANEEL. A ANEEL não tem competência para fiscalizar as condições de trabalho que a CELP utiliza. Tudo bem, mas tem competência para penalizar a empresa distribuidora pelas práticas. Na penalização, você fala, se ela não atingir, ela é penalizada. Então ela tem a competência de penalizar a empresa para que ela não utilize essas práticas. Né? Nós não temos, deputado, a lei de Constituição da ANEEL e as regras que nós temos que disciplinam o nosso processo punitivo não nos dão o poder de punir a empresa por conta das condições de trabalho que ela oferece aos seus funcionários. O que nós fazemos é punir a empresa pela prestação do serviço. O que nós entendemos lá é que se a empresa oferece condições degradantes de trabalho aos seus funcionários, isso vai se refletir na prestação do serviço. Uma vez que funcionários maltratados e mal remunerados não vão prestar o serviço de forma satisfatória, e isso acaba se refletindo na qualidade e no serviço prestado pela distribuidora. E aí a ANEEL atua, mas a ANEEL não consegue hoje, pela legislação em vigor, punir a empresa tão somente em razão da condição de trabalho que ela oferece aos seus empregados. Essa é falta de competência, não é nem falta de proatividade da ANEEL, mas é falta de atribuição legal para tanto. Quanto à questão de DEC/FEC, que foi mencionada também pelo senhor, deputado, o senhor mencionou a questão de ressarcimento e compensação, perguntou como é que isso é feito. O DEC/FEC, ele é apurado pela empresa, nós exigimos que esse processo de apuração seja certificado e auditado, e periodicamente nós fazemos fiscalizações para saber como é que está a apuração do DEC/FEC pela distribuidora. Houve casos bastante isolados em que... Auditado por quem? Ele tem que ser auditado por empresas de auditoria que fazem uma certificação e atestam se aquele processo de apuração utilizado é fidedigno ou não. Em alguns casos nós identificamos, foi distribuidora do Norte, eu não vou me recordar exatamente qual, em que faltava o processo de certificação, nós multamos e impusemos o dever de que ela certificasse o processo quanto antes. Isso é feito de forma periódica para saber como é que está a apuração desses indicadores. E aí o deputado Arnaldo Jardim lembrou isso, nesse terceiro ciclo de revisão tarifária, eu fui relator desse processo, nós definimos que no fator X passará a ter uma componente, o fator X, chamada qualidade. Então, se os índices de DEC/FEC da empresa, os indicadores de desempenho da empresa se deterioram, a tarifa também se deteriorará. E se eles melhoram, a tarifa também é gradativamente majorada para refletir a qualidade do serviço. Isso foi uma inovação do terceiro ciclo de revisão tarifária, também em linha com a preocupação anterior do senhor quanto às condições de trabalho, que nós temos a percepção de que condições inadequadas de trabalho fazem com que os trabalhadores não prestem o serviço de forma adequada, e isso vai se refletir também na tarifa de energia elétrica. Quando o senhor mencionou o que acontece com as despesas com reparo de equipamentos, aí vale destacar que essas despesas não são incorporadas na tarifa, isso é um custo do acionista. Então, se a empresa está com um problema de queima de equipamento dos seus consumidores, ela indeniza seus consumidores, arca com os custos de reparo, e isso não tem cobertura tarifária, não tem hipótese disso ter cobertura tarifária.
O senhor mencionou também a questão de duas cobranças indevidas, cobrança antecipada e compensação. Eu não sei exatamente o caso. Não conheço exatamente o caso, deputado, mas o fato é que se houve uma cobrança antecipada por um valor superior, existe a determinação de que seja compensado nas tarifas subsequentes do consumidor. Mas tem alguma auditoria em relação a isso? Não, o que acontece é a nossa fiscalização sempre, periodicamente, ela faz uma análise para saber se essas compensações aconteceram no tempo estabelecido em resolução e com os fatores de correção estabelecidos em resolução. Então isso é feito de forma periódica pela nossa Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade. A questão da interrupção da energia elétrica, mencionada aqui pelo deputado Fernando Ferro, e também o senhor teve conhecimento na audiência pública realizada em Pernambuco, que aumentou bastante no último ano. Qual foi a penalidade que a CELP obteve na revisão tarifária por conta disso? Por conta das interrupções, do aumento das interrupções de energia? O que acontece hoje, deputado, na revisão isso não é refletido de forma imediata. Isso vai ser capturado nos reajustes tarifários com o fator